O que muda com a reforma tributária? Né? O pessoal agora descobriu que a nova reforma tributária é terrível. Eu estou falando isso desde quando estava sendo votada essa reforma tributária. Essa reforma tributária tira imposto de indústria. É verdade, as indústrias vão pagar menos imposto. Em compensação, o resto todo da sociedade vai pagar muito mais. Então, ou seja, a indústria que emprega meia dúzia de pessoas, muito pouco, né? A maior parte das pessoas do Brasil trabalha em comércio, trabalha em serviço, e vai acabar, essas pessoas que trabalham, né, vai acabar prejudicando muita gente para ajudar um pequeno grupo de pessoas. A verdade é essa. O pior dessa reforma nem é isso, tá? O pior dessa reforma é o imposto sobre PJ, né? Vocês sabem, hoje quem é PJ paga muito menos de imposto do que quem paga imposto de renda. Essa reforma vai praticamente acabar com essa vantagem, tá? Não vai fazer diferença mais ser PJ ou ser CLT aqui no Brasil com essa reforma aqui. E CLT, vocês sabem, tem um custo muito maior no final das contas. Vai piorar a situação para todo mundo, a verdade é essa, né? Então, mas também é ruim, evidentemente, aqui com relação ao imposto sobre aluguel. Hoje, quem aluga um apartamento, e muita gente vive de alugar apartamento, então o pessoal não tem essa ideia. O pessoal acha que dono de imóvel é sempre rico e coisa e tal, e a verdade não é bem essa. Você vê um monte de gente aí que vive de alugar um imóvel ou outro e coisa e tal, e essas pessoas agora vão pagar impostos, porque agora os IBS e os CBS também vão ser cobrados dessas pessoas. Quem tem um imóvel só alugado, em princípio, não vai ter problema, mas quem tem 3 imóveis e receita anual superior a R$240 mil, vai ser impactado por esse imposto, vai ter mais esse imposto para pagar, o que é realmente uma coisa bastante complicada, né? Aí, o que acontece nesse caso? Primeira coisa, muita gente está dizendo assim, não, mas vai ser o locador que vai ter que pagar e não o locatário, né? Não, é o dono do imóvel que vai ter que pagar, não a pessoa que está alugando. E você sabe que não funciona assim as coisas, né? Como todas as vezes, o custo da lei, quem paga é a parte mais fraca, né? Como geralmente a pessoa que está procurando aluguel é que está mais desesperado para conseguir um imóvel para alugar, ele acaba pagando esse valor a mais, vai ser essa a tendência nesse caso, tá? Então, lembrando, esse imposto aqui o pessoal está colocando, vai ser, até tem um aviso aqui, ó. Olha a Receita Federal falando o aviso dela aqui, não há tributação nova sobre aluguéis. Os tributos federais, estaduais e municipais foram unificados e passaram a se chamar IVA. Quem quiser cobrar imposto extra está te enganando. Estou querendo dizer que não vai ter imposto, não, e coisa tal. Mais uma vez o governo federal mentindo para as pessoas. Sim, quem aluga mais de 3 imóveis e recebe acima de R$240 mil por aluguéis irá pagar IVA. Um imposto que hoje não existe para pessoa física. Então é mentirosa isso aqui. A Receita Federal e o Ministério da Fazenda estão fazendo fake news com essa notícia aqui, dizendo que não vai ter imposto. Vai, e quem vai pagar vai ser quem está pagando aluguel. Não vai ser o dono do imóvel, o dono do imóvel vai botar esse preço aqui. Tudo bem, eu sei que no contrato de aluguel que já está acontecendo, que já está ocorrendo agora, ele não pode alterar o valor do aluguel. Isso é verdade, né? Então, no contrato que está agora, o dono do imóvel que vai acabar pagando esse imposto. Mas quando terminar o contrato e for ou renegociar o contrato ou a pessoa sair e ele alugar para outra pessoa, fatalmente o que ele vai fazer? Ele vai incluir esse custo a mais nesse contrato novo. É sempre o que acontece, não tem jeito. Quem paga imposto é sempre o usuário final da coisa. Mas isso não quer dizer que isso não seja ruim também para quem tem imóvel e pretende alugar. Por quê? Porque com imposto o seu imóvel fica mais caro, né? O valor do aluguel fica mais caro. A chance de você alugar fica menor, então diminui o seu lucro no sentido de que fica mais difícil, o seu imóvel vai ficar mais tempo parado sem alugar, né? Então é um absurdo isso, sim, vai ter imposto para imóvel de aluguel, um imposto significativo de 10%, pelo menos aqui 10,6%, que deve subir esse imposto. Repara, até a Carta Capital tá falando aqui. O governo está fazendo fake news dizendo que não tem tributação nova sobre aluguéis, os tributos foram unificados e passaram a se chamar... Mentira! Aumentou o imposto, sim. Né? Até aqui na Carta Capital, que é a revista de esquerda, está falando aqui, ó, vai para 10,6%. Ou seja, o aumento seria um aumento significativo, 10% do valor do aluguel. É um aumento significativo, né? A lei foi publicada em janeiro de 2025 e determina que contratos em vigor sejam ajustados até 31 de dezembro de 2025. As empresas que alugam imóveis hoje pagam 3,65% do valor da locação. Com a nova regra, a coisa vai mais do que dobrar, vai para 10%, né? E não é só isso não, tá? Também vai ter imposto sobre serviços condominiais.
Aqui, ó. Além disso, serviços de administração feito por imobiliárias também passarão a ser mais tributados, pressionando custos, tá? Em muitos condomínios e muitos prédios, o síndico não é um síndico do morador, né? O pessoal contrata um síndico profissional para fazer o trabalho. E esse síndico agora vai ficar mais caro, vai ter que pagar mais imposto, isso daí. Mais um absurdo completo. E tem aqui, ó, pessoas físicas serão incluídas. Locadores com mais de 3 imóveis e receitas anuais acima de 240 mil também serão considerados contribuintes e além do imposto de renda. Então essa mudança amplia a base de arrecadação e alcança parte relevante dos proprietários. Então repara que é um imposto novo sim, não tem esse negócio que não tem imposto novo, não tem imposto novo sim. É um absurdo essa reforma, uma coisa terrível isso daí. E aí tá o pessoal aqui, ó, com custos adicionais é provável que proprietários e administradores repassem os valores aos locatários. Isso pode gerar elevação no preço dos aluguéis, tanto residenciais quanto comerciais. Mas fica tranquilo que aí a Janja vai poder passear mais de avião, vai poder ir para a Rússia com mais tranquilidade, vai poder ter mais malas no porta-mala do avião dela, vai estar tudo mais tranquilo para o pessoal lá, para o Lula, para a turminha dele lá, né? Ou seja, mais imposto no rabo de todos nós, né? Outra coisa que está preocupando muita gente é a questão do CIB, tá? O Cadastro Imobiliário Brasileiro, né? Eles estão chamando de CPF dos imóveis. Na verdade, isso daqui, os imóveis hoje no Brasil já tem registro, né? Mas tem registro no cartório onde está, na cidade onde tem o cartório deles, né? A ideia disso daqui é unificar os imóveis no Brasil inteiro. E, bom, isso tem lado ruim e lado bom. O lado bom é que realmente fica mais fácil você organizar, saber de quem que pertence o imóvel, você não tem muito risco de ter um protesto em outro estado e você não está sabendo e coisa e tal. Mas isso daqui, no final das contas, pode piorar a situação no sentido de que o governo já definiu que se a pessoa tiver alguma dívida, mesmo que não tenha sido cobrada, dívida com o governo, que mesmo que ainda não tenha sido cobrada, se você comprou aquele imóvel, ele pode correr atrás daquilo. Então, ou seja, não sei se isso aqui vai trazer alguma segurança jurídica no final das contas. Provavelmente só tem lado ruim disso daqui, né? Ou seja, o que está dizendo aqui é que a partir de agora todos os imóveis no Brasil serão registrados nesse cadastro imobiliário brasileiro e todo mundo vai poder acessar de todo mundo. Então você não precisa mais ir na cidade onde está o imóvel para saber se aquela pessoa tem imóvel em algum lugar, né? E, de novo, simplifica algumas coisas, é verdade. Sob certo ponto é positivo. Por outro lado, é lógico, vai facilitar o governo cobrar imposto, né? Já está aqui, ó. Um ponto central está na reforma tributária em custo, que introduz 2 novos tributos, o IBS e o CBF. Investidores e administradoras com 4 ou mais imóveis alugados passarão a ser enquadrados nesse modelo, acumulando imposto de renda, IBS e CBS sobre o valor bruto dos aluguéis, né? Pequenos locadores com menos de 3 imóveis permanecem no regime atual, sujeitos apenas ao imposto de renda sobre atividade que não seja empresarial. Mas a mais de 3 imóveis também vão ter que pagar isso daqui. Ou seja, é um absurdo isso daqui, né? É o governo querendo pagar mais viagem para Janja e sacaneando todos nós, né? É o padrão, né? O pessoal que fez o L, fizeram o L, né? Fazer o quê, né? E prepara, porque vai piorar, né? Como eu falo para vocês, o grande problema dos governos é que à medida que a sociedade, a informação for se descentralizando cada vez mais, fica mais difícil para o governo cobrar imposto das pessoas. As pessoas têm mais oportunidades de terem ganhos fora dos canais oficiais e com isso fica mais difícil para o governo cobrar imposto dessas pessoas. O que está acontecendo aqui? O que pode acontecer nesse caso aqui? Uma coisa que o governo consegue cobrar imposto com muita facilidade é em imóveis. Então a tendência é que cada vez mais o governo foque em tributar imóvel. Bem imóvel acabe sendo cada vez mais tributado pelo governo, né? Justamente para compensar o fato de que ele não consegue tributar de outros lados, que ele tem dificuldade de tributar outras coisas devido à informação descentralizada e distribuída. Então, se prepara, isso daqui é só o começo, a tendência é cada vez mais o governo colocar impostos em imóveis, aumentar imposto em imóvel, piorar a situação para quem tem imóvel. Praticamente, você vai chegar na situação que você não vai ter imóvel, né? Você vai ter que pagar aluguel para o governo. Qualquer lugar que você more, você vai ter que estar pagando aluguel para o governo no final das contas. Um absurdo esse tipo de coisa, mas é o caminho que a gente está seguindo, né? E pode ter certeza, isso daqui é sinal de desespero do governo com falta de arrecadação, querendo arrecadar mais e mais e mais e mais. O que não quer dizer que seja uma coisa boa, isso é uma coisa ruim. O governo, antes de morrer completamente, vai tentar roubar muito a sociedade.